Fala rapaziada do canal do N, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo, rapaziada, eu quero reagir aqui com vocês à reação da imprensa goiana depois da vitória do Clube do Remo sobre o Vila Nova. Eles falaram pra caramba, né? Aliás, continuam falando e vão falar mais ainda isso porque nesse meio de semana, final de semana agora, teremos Paysandu e a equipe do Goiás e Clube do Remo e Atlético Goianiense. Na verdade, Atlético Goianiense e Clube do Remo e Paysandu e Goiás, tá? Então são os jogos desse final de semana, Pará e Goiânia, né? E vamos ver aqui o que eles falaram sobre a vitória do Clube do Remo ontem, né? O que eles acharam dos jogos. Como eu prometi para vocês, vou reagir aqui à reação deles depois da vitória do Remo, da surra que o Remo deu no Vila Nova. Vamos. Bom, rapaziada, a gente já tá aqui, né? Estamos aqui com o Thiago Menezes, né, que tá aqui também comentando. Eu vou até usar aqui o meu fone, né, para poder escutar o que ele falou sobre o jogo. Vamos lá. Agora com o Matheus Carvalho. O que aconteceu com o Vila Nova? Porque hoje o Vila foi irreconhecível, né? O Vila de casa, que joga no Honesto Brasileiro Varenga. Uma coisa que o meu pai me falava quando eu era bem menor, era justamente para você não criar tanta expectativa o suficiente para depois você não se frustrar na mesma percepção, né? na mesma proporção. Foi exatamente eles, né? Eles falam que o Vila é um time forte. Vocês vão ouvir aí, né? O que eles vão falar, com certeza. Eles vão falar que o Vila é um timaço, é uma máquina de time. E não é. É um time comum da Série B do Campeonato Brasileiro que pode sim brigar pelo acesso à competição. O Vila tem time para isso. Mas não é nem de longe um dos melhores times da competição. Teria pego o Remo de hoje com 7 desfalques e teria batido. Teria cortado a juba do Leão, do campeão paraense. Não teria, cara, não teria. Mas continua. Mas hoje não, 7 desfalques, um Vila irreconhecível, a defesa não funcionou. Ô Matheus, por que o Vila Nova perdeu para a equipe mista? Pro mistão, pro mistaço do Remo, jogando no estádio do Mangueirão pelo placar de 2-0, Matheus. O Vila Nova... E ele não tá errado não, cara, era um mistão mesmo, cara, eram menos 7 jogadores no time do Remo. Ele não joga com essas equipes pequenas igual ele joga com as equipes grandes da Série B. O quê? Ele falou que o Remo é pequeno, cara. O Remo enfrentou quem ontem, cara? O Coritiba ou foi o Vila Nova? O Remo enfrentou quem ontem? Atlético Paranaense? Nem um goianiense tem um tamanho grande, gigantesco. Não, com todo respeito, cara. Vamos manter a seriedade, né? Porque vocês não estão falando de maneira séria, né? Pelo amor de Deus. Essa é a verdade. Quando o Vila Nova joga com as maiores equipes da Série B, joga diferente. O jogo é mais vivo, os jogadores entram com um foco maior. O Vila Nova finaliza mais, procura mais. Agora, quando joga com equipes menores como o Remo... Ai, que burro, dá 0 pra ele. Aí entra na zona de relaxamento. O time do Vila Nova hoje completamente desligado. O Vila não foi desligado ontem no jogo. O Vila não estava desligado. O Vila foi dominado pelo Remo. O Vila foi dominado o jogo todo pelo Remo. O Vila teve um início ali em que o Remo ainda estava se adaptando à nova formação. O Remo nunca tinha jogado num 3-5-2 com o Daniel Paulista. E aí o Vila, ele entende que o Remo está com uma dificuldade de adaptação à nova formação. E ele vai para cima. Só que ele não consegue. Tem uma finalização ali com o Poveda que foi só também. Foi só aquela finalização ali de perigo que o Marcelo Rangel fez de uma defesa assim difícil, né, no jogo. O fator forte do Vila Nova que é a defesa muito desligado, do House aos zagueiros, do House aos laterais, não funcionou. A defesa do Vila Nova não funcionou. Tomar o gol do Regis como tomou, cara, é fim de carreira. Regis não, Messi careca. Tá proibido falar o codinome dele. O nome principal desse cara é Messi careca. Respeita o mais novo ídolo da nação azulina. O Regis não tocou na bola quando jogou aqui pelo Goiás. Então, assim, é uma situação para virar a página, mas que o Vila Nova tenha que entender que se for para jogar com o Remo ou com o time grande da Série B, tem que ter foco, porque o primeiro jogo e o último jogo da competição, eles são importantes. Todo jogo é importante, todo jogo é uma final.
todo jogo vale assim como vale o último. Concordo. Então não pode entrar sonolento como entrou como o Remo hoje. Vila Nova foi extremamente infeliz. Agora tomara que volte para casa e reconstrua a volta à liderança ou a volta à vice-liderança da Série B. Não vai não! Ele não vai! Só que tem um detalhe, né? O Vila Nova vai enfrentar em casa a equipe do Atlético Paranaense. Vai não! Jogo duro. Aí depois o Vila não conseguiu jogar mais no primeiro tempo, errando demais, teve um gol anulado, o Adailton bem anulado, e o Vila faltando força ofensiva. Teve apenas uma boa finalização do Poveda com o goleiro Marcelo Rangel. Aí, cara sensato que assistiu o jogo. Só uma finalização do Poveda, pô. Que foi aquela que ele finaliza de fora da área, muito bem colocado, e o Marcelo Rangel faz uma defesaça. Fez uma grande defesa no primeiro tempo, e como é bom esse Marcelo Rangel, hein? Nossa, mas como é bom o goleiro. Bom goleiro mesmo, cara. Tá agarrando demais, mano. Inclusive, né, o Marcelo Rangel, cara, ele é um dos caras mais profissionais que eu vi no futebol. Né? E olha assim que eu conheço poucos profissionais do futebol, né? Mas eu posso te falar com extrema tranquilidade que ele é um dos caras mais profissionais, focado. Marcelo Rangel, ele é focado. E é por isso que ele vem desempenhando, né, muito acima da média com a camisa do Remo. Justamente por causa disso, porque ele é um cara muito focado e muito profissional, pô. Marcelo Rangel não é de ficar embalada, ele é um cara da família, né? Ele já tem uma filhinha, uma esposa. Então ele é um cara mais de família, né? Então ele é um cara que treina mais, que se dedica mais, cuida bem, né? Cuida bem do seu físico. O Marcelo Rangel, se não me engano, tem 35 anos ou 36 anos, né? Já não é mais nenhum garoto. E vem numa fase absurda com a camisa do Remo. Teve aqui no futebol goiano, foi pouco aproveitado. No segundo tempo, o Vila muda um pouco mais a postura, até porque estava perdendo, adianta mais a marcação, pressiona mais a equipe do Remo, consegue ficar um pouco mais com a bola, o Remo começa a jogar mais nos contra-ataques, e o Vila chegou, mas o Vila chegou nas bolas aéreas. Aí o Chapo teve uma cabeçada, que o Rangel fez uma linda defesa, o Panhussá também teve uma boa cabeçada, passou perto, já mais no fim, outra cabeçada do Chapo que passou perto também, mas com a bola no chão, realmente, o Vila foi pouco criativo, finalizou muito pouco também no segundo tempo, teve até um controle bom do jogo, mas aí foi dando espaço para a equipe do Remo. Nos contra-ataques o Remo chegava com muito perigo, principalmente com o Pedro Rocha, que fez um grande lance, ele quase faz um golaço. Jogou muito Pedro Rocha ontem, cara, muito. Ele não fez gol, mas o que ele fez ontem em campo foi absurdo, cara. Foi absurdo. E sobre a questão, né, do Vila, eu concordo plenamente com o Tim, tá, cara? Porque o Vila só chegava nas bolas aéreas. O Vila não teve controle de meio de campo. Até porque o Remo preencheu os espaços no meio de campo. A Formiga tirou em cima da linha, depois finalizou o cruzado, e aí o Vila tomou aquela ducha fria, né, com a entrada do Regis, mais uma falha defensiva, a bola vem do lado esquerdo, cruza toda a área, sobra pro garoto Cadu do lado direito, bateu cruzado, e o Regis sozinho, sem marcação, finalizar e fazer o segundo gol. Então o sistema defensivo, que sempre foi uma arma muito forte, hoje acabou dando muito espaço, falhando demais. Alguns jogadores muito abaixo do que a gente sabe que tem condições de jogar, principalmente os dois zagueiros ali defensivamente, não se posicionaram bem, bateram cabeça, inclusive no gol do Marcelinho mal posicionado, Formiga ainda escorregou. Eu confesso que o João Vieira é um jogador que não me agrada nesse momento, não entendo porque que o Arilson tá ficando fora, o Arilson que vinha jogando muito bem, principalmente nos jogos aqui no Oba, quando saiu para jogar fora, o Arilson começou a ser reserva e o João Vieira como... Eu fiz uma live lá no canal Legado Zulino com o Pedro Ribamar, e ele falou sobre o João Vieira e o Arilson. Inclusive ele prefere o Arilson no time titular. Ele também deve concordar com o Tim aí. Titular, e hoje ainda teve o Mitkov também fazendo sua estreia, mas dois volantes que não ajudaram muito e também não chegaram no ataque. Então o Vila, mais uma vez, decepciona fora de casa, mas não é surpresa. O Vila precisa melhorar essa situação nos jogos fora de casa. Dentro do Oba tá muito bem. Agora tem que recuperar contra o gigante Atlético Paranaense no Oba. Rapaziada, sobre esse jogo aí, Vila Nova e Atlético, Vila tem que abrir o olho, hein? Um jogo complicado. O Atlético não vem bem no campeonato, mas é um time perigosíssimo. Ainda não anunciou o seu novo treinador. E é um time que vai querer aprontar contra o Vila. Mas dá pro Vila aproveitar, inclusive, essa situação do Atlético estar sem um treinador, né? Mas vai ser um jogo duro, tá? Vai ser jogo duro. Deixa aí o comentário, meu amigo, se você gostou desse vídeo aqui. Essa aqui foi a opinião da imprensa goiana depois desse jogo aí entre Clube do Remo e Vila, né? Ali bem decepcionados, né? Bem frustrados com o resultado, mas se frustraram à toa, né? Porque todo mundo sabia que o Remo
era favorito para esse jogo, mesmo com os desfalques que o Remo teve, tá? Durante a semana devido à final do Campeonato Paraense. O Remo foi favorito, confirmou seu favoritismo, venceu o Vila, venceu bem e agora vai se preparar para enfrentar o Atlético Goianiense. Eu também vou fazer aqui, galera, a galera me pediu muito para me fazer a reação dos canais do Paysandu, tá? Do Marcelo Guedes, do Natan Baraca. Então, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, tá? Para fazer a reação dos canais aí, desses canais também. Até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu!